Eu queria fazer uma primeira pergunta para a igreja. Quem aqui é filho do Pai? Lembre-se dessa pergunta e não esqueça dessa resposta que vocês deram agora, ok? Está sendo tão de Deus o que Ele mandou dizer para vocês essa noite, que na segunda música já veio a confirmação para mim. Quando na música diz, o véu que separava já não separa mais, né? Então, hoje nós vamos aprender algo, tudo sobre aquilo ali, sobre a cruz. Nós precisamos aprender que o nosso alvo não está aqui, não está no púlpito, o nosso alvo está naquela cruz, amém? Até porque nós estamos nos fins dos tempos. Eu não sou querendo ser profeta do Apocalipse, mas Jesus deixou indícios e deixou profecias para que a gente seguisse e entendesse o tempo, discernisse o tempo. No sermão escatológico dele, de Mateus 24, ele fala que haveria guerras, rumores de guerras, terremotos, maremotos, enfim, acidentes naturais, né? Mas isso seria apenas o princípio das dores. O que seria o princípio das dores? O princípio das dores é quando uma mulher que está grávida está prestes a dar à luz. Então, ela começa a contração, né? No começo, né, a contração ela começa de o quê? Dá uma agora e daí meia hora da outra, não é? Menos. É assim, Inês? 20 minutos? Então, beleza. Então, 20 minutos. Só que o que acontece? A contração ela vai diminuindo o tempo. Então, quando Jesus fala do início das dores, o que acontece? Vai diminuindo, e vocês podem perceber o que está acontecendo agora, está acontecendo em tempos menores. Porque você pode pensar assim, pô, desde lá de trás tem guerra. Ok, desde lá de trás tem guerra, mas só que o tempo dessas guerras, os tempos desses desastres naturais que estão acontecendo, estão diminuindo. Então, isso são sinais. Existe uma profecia judaica que não está muito longe para acontecer o retorno, ou a vinda, né, do Messias, tá ok? E muitos têm agido como noivas nécias. Preste atenção que Jesus deixou várias parábolas para que a gente entendesse. E a gente tem que colocar isso em prática. Quem são as noivas nécias? As noivas nécias estão dentro da igreja. Eram 10 noivas, 5 que estavam preparadas e 5 que estavam voando. Faltava o azeite nas lamparinas dela, ok? O que significa o azeite na Bíblia? A presença de Deus, o Espírito Santo. Qual que é a motivação que tá te trazendo na igreja? Você vem na igreja apenas para cumprir uma obrigação? Para falar para Deus, ó, estou aqui, computa aí, não coloca falta para mim hoje não, que hoje eu vim, tá? Não é isso que Deus quer de você. Não é isso que Deus quer de nós. Jesus fala numa outra palavra sobre a dracma perdida. Aquela senhora, aonde que perdeu a dracma? Vocês lembram ou não? Perdeu dentro da casa dela. Perdeu dentro da casa dela. O que significa isso? Significa que são os cristãos perdidos dentro da igreja. Tem cristãos perdidos dentro da igreja. Jesus fala do joio e fala do trigo. Quem que nós somos? Joio ou trigo? Nós não seremos salvos pelas orações que nós fazemos no domingo à noite apenas. Nós seremos salvos pelo que nós fazemos durante a semana toda. O que Tiago fala? Tiago fala, não seja só ouvinte, sejam praticantes da palavra. Tá ok? Então, nesses tempos difíceis que nós estamos passando, as nossas crianças sendo bombardeadas com ideologia de gênero e toda essa desgraceira toda, sabe?
nós temos que a nossa fé, né, ela tá sendo muito provada, e nós temos que estar muito presente. Pai, mãe, nós temos que estar muito presente. Presta atenção quando Jesus fala que, ai daquele que fizeram dos meus pequenininhos tropeçarem. Pequenininhos não são só essas crianças que saíram daqui não, tá? São aqueles que estão chegando para a igreja, são os neófitos, são os novos na fé. Nós temos que cuidar deles também, entende? E nós sabemos que a fé vai falar lá em Hebreus 11, 1. Hebreus 11 é a galeria dos heróis da fé, né? Então vai falar lá que nós sabemos que a fé é a certeza das coisas que esperamos e a convicção, né, daquilo que não se vê. Isso é fé, isso é fé. E como vem essa fé? Aí nós vamos lá em Romanos 10, 14, que fala a partir do 14. Mas ele vai falar que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a nossa fé, presta atenção, a nossa fé ela tem que ser racional ou emocional? Racional. Racional. A fé emocional é aquela uma que você chega no domingo à noite e o pastor faz aquele baita culto, lindo. Aquilo ali você chega no 220, você sai daqui carregado. Na segunda-feira de manhã você não lembra nem que o cara falou e você está meio vazio. Aí bate aquele vento e você começa a afundar. Isso é uma fé emocional. E nós temos que dar razão da nossa fé. Entende? Então hoje, confirmando a palavra que Deus me entregou, né, com o louvor que o Asaf cantou, o Josué tocou, né, a partir de hoje, eu gostaria que vocês olhassem para essa cruz de modo diferente. De modo diferente, porque não foi simplesmente pegar Jesus e pregar naquela cruz, entendeu? Jesus, lá no Sermão da Montanha, para quem não sabe, é o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Vamos dizer que Mateus 5, 6 e 7 é um resumo da Bíblia. Um dia perguntaram para Gandhi sobre o Sermão da Montanha. Ele respondeu o seguinte: se todos os livros sacros da terra tivessem te perdido, mas se tivesse salvo o Sermão da Montanha, nada teria sido perdido. Pra você ter uma ideia da profundidade que é o Sermão da Montanha. Então, de novo, Mateus 5, 6 e 7. Mateus 6, 17 e 18 vai falar o seguinte: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir a lei. Então, Jesus veio para cumprir a lei. E falando de cruz, essa cerimônia, isso Deus criou lá no Levítico 16, lá atrás. Levítico 16, o chamado o dia do Yom Kippur, dia da expiação, o dia dos perdão dos pecados, tá certo? O pastor pediu para que eu usasse 30, 40 minutos aqui no máximo. Então obviamente eu sou um cara obediente e vou fazer. Eu não vou falar de ler Levítico 16. Eu vou só dar uma resumidinha aqui para vocês. Depois, peguem na sua casa e lê toda a cerimônia, todo o protocolo que Deus colocou para que fosse feito nesse dia. Teria o sacerdote, primeiramente, pegar um novilho e um cordeiro. O novilho para a expiação dos pecados dele e da família dele. Isso era para o sacerdote. Ele teria que pegar 2 carneiros com chifre ou bode. Aí seriam os 2, eles teriam que tirar sorte, né? Ele teria que tirar sorte entre os 2 bodes, né? Um seria imolado, sacrificado pela congregação, pela congregação dos filhos de Israel ali, e o outro novilho, ele seria para que o sacerdote, ele colocasse sobre aquele bode, novilho não, bode, perdão,
aquele bode, todas as iniquidades, pecados e transgressões, ele empunharia as mãos e colocaria sobre aquele bode. Aquele bode é chamado o bode Azazel, é uma das formas que o judeu chama Satanás. Então, ali o que aconteceria? Eles colocariam pecados, transgressões e iniquidades sobre aquele bode. Uma pessoa pré-determinada pegaria esse bode, levaria para fora do arraial e levaria para o deserto, e aquele bode era solto, não é? Para quê? Para devolver para quem era de direito os pecados, as transgressões e a iniquidade, que é devolver para Satanás. É aí que vem a expressão, o bode expiatório. Na hora que você ouve falar de bode expiatório, ele foi criado aí. Então, expiatório porque ele fazia a expiação dos pecados e levava para fora do arraial todas as transgressões, pecados e iniquidades. Mas isso era feito todo ano. No 10º dia do 7º mês, fazia, que era essa cerimônia do Yom Kippur. Então, toda essa cerimônia cobriria a pecados, iniquidades e transgressões do arraial durante um ano. Um ano. Então, todo ano se fazia isso, entende? Aí, depois de feito isso, o sacerdote saía, oferecia o seu holocausto, que era o cordeiro, né, para ele, oferecia também o cordeiro que era da congregação, né, e fazia a expiação, então, por si e pelo povo. E aí terminava a cerimônia. Eu peguei aqui o Evangelho de Marcos, para a gente ver, e eu queria deixar uma coisa, antes de falar aqui da morte de Cristo. Principal, o versículo mais importante da Bíblia, de acordo com teólogos, e eu concordo, vocês lembram qual é, não? João 3,16. Porque não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. O segundo versículo mais importante que eu acredito é Oséias 4,6, é a parte A do versículo, que fala assim: o meu povo perece, o meu povo está morrendo, porque não conhece a minha palavra. Presta atenção. Tem um versículozinho no Sermão da Montanha, capítulo 7, 21 a 23, que fala assim: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Naqueles dias muitos me dirão: pô, expulsamos demônio no teu nome, nós operamos maravilhas no teu nome, nós profetizamos no teu nome. Jesus vai falar o seguinte: apartai-vos de mim, não vos conheço, vocês que só praticam o mal. Presta atenção que quando Jesus voltar, e está próximo, nós não teremos tempo de conhecê-lo. Não teremos tempo de conhecê-lo. No máximo, nós teremos tempo de reconhecê-lo. Porque nós conhecemos a voz do pastor. E quando ele nos chamar, a gente vai saber quem é ele. Quem não conhece Jesus, vai ficar naquele dia. Presta atenção. E presta atenção que esse versículo foi feito para nós crentes, viu? Eu coloco que foi feito para nós. Porque a gente profetiza, a gente expulsa demônio, a gente opera maravilhas. Opera milagres, não opera? Então, não sejam como noivas nécias, ok? Vamos lá então. Na cruz, Jesus, ele se torna o ofertante e a oferta, tá ok? Jesus é o sacerdote
e Jesus é o Cordeiro. Beleza? Abra lá a sua Bíblia em Marcos 15 e vamos começar a ver. Todo mundo sabe como começou, né, a crucificação. Deixa eu tomar um gole d'água aqui que vai secando a boca com força. Vocês sabem que o estupim da condenação de Jesus começou depois que Jesus ressuscita Lázaro, né? Lázaro era uma pessoa muito importante em Jerusalém. E aquilo foi como uma bomba que explodiu ali quando Jesus ressuscita Lázaro. Depois que Jesus ressuscita Lázaro, ele entra em Jerusalém e é aclamado pelo povo, né? 4 dias depois, ele é crucificado. Porque os caras se sentiram, falaram, nós vamos perder o poder. E eles foram e detonaram. Lembra que eles prenderam Jesus, foram lá, Jesus chega lá no Getsemane, ele está orando, Jesus soa sangue, nós vamos entender por que ele suou sangue, nós vamos entender hoje por que ele fala, Pai, afasta de mim esse cálice, nós vamos saber em que situação que foi, não é? E nisso chega, os soldados levam Jesus e faz o que a gente já sabe, mas hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Então vamos lá, Marcos 15, eu vou a partir, acho que é 33, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, Lá no versículo 21, fala que o homem de Cirene, né, chamado Simão, pai de Alexandre, esse Alexandre é aquele Alexandre latueiro que Paulo faz menção dele, sabe que judiou muito dele. Passava por ali, chegando num campo, levaram Jesus a lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu, e o crucificaram. Dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber com qual um iria ficar. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. Ou então, a terceira hora. Alguma tradução da Bíblia vai falar como é a terceira hora, tá? E assim estava escrito na acusação, o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura, ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça, dizendo, ora, você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo, salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Vamos lá. No versículo 33 fala o seguinte, e houve trevas sobre a terra do meio-dia às 3 da tarde. Vamos lá. Jesus, nessa hora, Jesus ele tá recebendo sobre ele o que está profetizado em Isaías 53. Isaías 53, 4 diz o seguinte, certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades e nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nessa hora, Deus estava colocando sobre Jesus todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, todas as nossas transgressões, tanto as nossas como as do passado. Quem fez o Yom Kippur, entende? Tudo convergia em Cristo, tudo convergia em Cristo. Aqui fala que o céu ficou escuro, e Jesus levou esse peso sobre ele. Quando ele fala lá, que a gente estava comentando agora, afasta de mim esse cálice,
Não é a vergonha dele ter passado carregando uma cruz, ou ser cuspido, ou ter apanhado. A verdade sobre afasta de mim este cálice está aqui, em Isaías 53, um pouquinho mais para frente, no versículo 10, que fala o seguinte: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar quando der, ele e sua alma, como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muito, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá o seu despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado como os transgressores, contudo levou sobre si pecados de muitos, pelos transgressores intercedeu. Nisso Jesus aqui, ele estava experimentando a ira de Deus, a ira do Pai, entende? Presta atenção, nesse momento aqui, Jesus está fazendo o mesmo papel que está fazendo o bode expiatório, o bode Azazel, porque ele pega sobre ele todas as nossas transgressões, todas as nossas iniquidades, e faz o quê? Ele devolve a quem é de direito. Está na Bíblia isso? Está lá em 1 Pedro 3, 17 e 18, que fala: porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Jesus pega toda a transgressão, toda a iniquidade, todos os pecados nossos, e vai e devolve para quem é de direito, que é Satanás. Presta atenção que a Bíblia tem uma simetria muito grande, porque no 3º capítulo de Gênesis, Satanás é apresentado como o quê? Vocês lembram ou não? Uma serpente, tá certo? Satanás é apresentado como uma serpente. E lá em Apocalipse, Satanás é apresentado como o quê? Vocês lembram? Dragão. Então, olha só, no Gênesis, Satanás é serpente, e no Apocalipse, Satanás é dragão. Por quê? Porque nesse meio tempo, Satanás está se alimentando de todos os nossos pecados, de todas as nossas transgressões e todas as nossas iniquidades. Está entendendo? Por isso que ele se torna de serpente para dragão. Ok? Então Jesus vai e leva os pecados, iniquidades e transgressões para ele, devolve. Ele faz o papel do bode Azazel, do bode expiatório. Ele é a oferta, ele é ofertante, e ele é a oferta também, não esqueça disso. Lembra que no Yom Kippur, os pecados, as transgressões, cobria por quanto tempo? Por 1 ano. Agora, o sacrifício de Jesus já é diferente. Lá em Colossenses 2, de 13 a 15, fala assim, ó: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes das autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês responderam agora há pouco que era filho do pai? Foi isso? Vocês responderam? Eu perguntei quem era filho do pai. Todo mundo levantou a mão, ok? Deixa eu perguntar, aquela cruz que Jesus foi pregado,
Era para ele? De quem era aquela cruz? Vocês lembram qual que era o nome? Hã? A Inês acertou quase todas aqui. Qual que é, Inês? Então, mas de quem que era aquela cruz que a Bíblia fala? Qual o nome do personagem que estava lá? Vocês não lembram? Hã? Barrabás? Lembra de Barrabás? Aquela cruz era para Barrabás. Aí vem Pôncio Pilatos e coloca: vocês querem que solte quem? Barrabás ou Jesus? O povo escolheu quem? Barrabás. Aí eu pergunto para vocês: vocês sabem o que significa Barrabás? Barrabás é formado por duas palavras hebraicas. Primeiro, bar. Bar quer dizer filho. Por exemplo, Jesus chama Pedro de Simão Bar-Jonas. Bar-Jonas, filho de Jonas. Tem o cego, Bar-Timeu. O cego, filho de Timeu, entende? Então, Bar é filho. E a segunda parte do nome é o Abba. O que significa Abba? Pai. Barrabás significa filho do pai. Nós somos os Barrabás que teríamos que ser crucificados naquela cruz. Tem um filme que chama A Cabana. Muitos falam, que aquele filme herege, aquele filme não sei o quê. É o seguinte, retém o que é bom. A Bíblia fala, retém o que é bom, sabe? Hoje existe muita coisa dentro das igrejas, um apontando o outro, um apontando que o outro é frio, o outro que o outro é muito quente, porque você não pode batizar criança, porque você pode, um batismo não vale, outro vale. Retém o que é bom, tá ok? Naquele filme tem uma das melhores cenas que eu já vi até hoje, que é quando o pai da menina que foi morta lá por aquele bandido, ele chega com Jesus, né, o personagem que era Jesus, ele chega numa caverna. Quem assistiu aquele filme? Vocês lembram dessa cena, quando eles chegam para conversar com o espírito de sabedoria? Então ele chega para conversar com o espírito de sabedoria, e a espírito de sabedoria mostra a cena quando a filha dele foi assassinada. Aí ela vira para ele e fala assim: o que você quer que aconteça com ele? Ele fala assim: eu quero que ele sofra muito. Eu quero que ele sofra muito. Aí ela pegou, deixou a raiva dele aparecer muito. Aí ela pega e traz os dois filhos dele, não é? Traz a menina e traz o menino. Vira para ele e fala assim: você vai ter que escolher um dos dois para ir para o inferno. Aí ele falou: mas por quê? Porque o teu filho mente, porque o teu filho está fazendo isso, o teu filho está fazendo aquilo. Pecado, ele tem que ir para o inferno. Ou a sua filha. Aí ela começou a falar os pecados da filha, não é? Aí ele fala assim: não é justo. Ele fala assim: você não tem escolha, você vai escolher ou teu filho ou a tua filha, vai para o inferno. Aí ele fala assim: não, ao invés deles vou eu. Aí a sabedoria vira para ele e fala assim, é pesada essa cena, né? Aí a sabedoria vira para ele e fala assim: agora você entendeu o que o Pai fez por nós, fez por vocês, se entregou para que a gente não fosse. Foi uma das cenas mais lindas, eu chorei naquela hora. Não tem, acho que quem entende aquilo lá é muito lindo, sabe? Então, uma outra coisa eu quero falar para vocês: por que Jesus ressuscitou? Vocês têm ideia? Por causa da salvação? Vocês estão percebendo que hoje está parecendo uma célula isso aqui? Está legal, eu toco nesse negócio, sabe? Parecendo uma escola bíblica. Jesus ressuscitou por um simples motivo. A Bíblia fala que o salário do pecado é o quê? Jesus tinha pecado? Ele merecia receber esse salário? Ressuscitou e volta, tá certo? E eu vou te falar uma outra coisa, uma última coisa, vamos encerrando, obedecendo o pastor, obviamente. Quando eu falei para vocês que a direção na segunda música foi dada, quando Jesus ele morre,
que Ele entrega seu Espírito, né? Que Ele entrega o Espírito, o véu do lugar do Santíssimo, ele rasga de cima e embaixo, porque nós tínhamos o átrio, tinha o lugar santo, tinha o Santo dos Santos, que era separado por um véu grosso e que rasgou. Inclusive, aqui em Marcos, eu quero até ler, parará, quando ele fala, bom, vou ler aqui do 36, um deles correu e embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber, e disse, deixem-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. É quando ele fala, Eli, Eli, Ramá Sabactane, né? Deus meu, por que me abandonaste? O seu pecado fez separação de Deus com o Filho, né? Mas Jesus, com um alto brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse, realmente este homem era filho de Deus. Por que que o véu do santuário se rasgou? Presta atenção. Um costume do judeu era quando ele estava por uma dor muito forte, passando por algo muito pesado. Sabe o que ele fazia? Sabe o que Davi fez quando ele foi confrontado pelo profeta e viu que ele tinha feito um erro enorme? Rasgou as suas vestes. Ele rasgou as suas vestes. E não foi só Davi que rasgou as suas vestes. Vários judeus rasgaram as suas vestes em sinal de dor, em sinal de arrependimento. Quando o véu do templo, o véu dos santos rasga de cima a baixo, era como Deus se rasgando e se desnudando para a gente. Lembra que Jesus abriu o novo e vivo caminho? Era Deus se rasgando, a dor de Deus, Ele demonstrando naquele véu que estava a dor do Pai, vendo um justo morrer por um bando de injusto. Tá certo? Aí vocês podem falar para mim, mas espera um pouquinho. Deus, Ele sabe de tudo que vai acontecer. Sabe, Deus tem a presciência. Deus tem a presciência. Mas eu queria falar uma coisa para vocês. Pega a cena da morte do Ayrton Senna, em 94, mostra para a mãe dele, vê se a mãe não chora até hoje. Mostra uma outra cena de alguém que foi morto a tiro, como já aconteceu várias vezes, mostra para o pai, vê se ele não chora. Então ali era Deus mostrando toda a sua dor, entende? E rasgando, se desnudando para a gente, e abrindo, que hoje nós não precisamos mais do sacerdote, que pelo sacrifício que Jesus fez, nós temos esse livre acesso. E lá, em Hebreus 12, 24, é aí que nós entendemos o que vai estar escrito, nós vamos entender, Hebreus 12, 24, se alguém quiser abrir, já estou terminando, fala o seguinte, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Presta atenção. Por que que Jesus teve que derramar sangue? Porque sangue, ele é um portal, é uma ligação entre o natural e o sobrenatural. Quando vocês veem em terreiro, essas macumbas que eles fazem, que tem que matar animais do sangue, porque o sangue ele faz essa ligação, entende? Então o sangue ele fala, e o sangue de Jesus, por todo o sacrifício que ele fez, que ele levou na cruz, e cumpriu todo o protocolo que Deus tinha deixado, ele cumpriu a lei, entende? O sangue dele é o que mais tem poder, então ele fala mais alto, tá certo? Aí vocês falam para mim, Alexandre, mas o sangue fala? É simples, simples. Quando vocês vão no médico, qual que é a primeira coisa que eles pedem? Ele pede para você fazer um exame de sangue, para falar o que você tem, para te dar uma pista. E no mundo espiritual, quando existe uma morte, entende? Quando existe derramamento de sangue, como existiu o derramamento de sangue no caso de Davi,
que a espada entrou na casa dele, existe um espírito que entra na família. Eu não vou falar sobre isso aí agora, entende? Mas o teu bisavô matou alguém, derramou sangue inocente, esse sangue vai ser cobrado. Vai ser cobrado. Muita coisa, de repente, pessoas não entendem, porque mulheres todas se separam, porque existe morte violenta em certas coisas. Se vocês forem buscar, tá no passado. O sangue tem a ver com isso. Então, é por isso que confirma-se aquele jargão que fala que sangue de Jesus tem o poder. Amém? Espero que a partir de hoje, vocês comecem a olhar para aquela cruz de uma forma diferente, de uma forma que não foi por um acaso, e não foi o acaso que colocou Jesus na cruz, não. E dizendo que Jesus, usando um ministro lá atrás, usando a técnica de desenvolvimento de palavra deles, Jesus era imorrível se ele quisesse. Imorrível. Lá em 2 Reis, fala que um anjo feriu 285 mil soldados. Um anjo. Se Jesus quisesse que aquilo acabasse ali, ele invocaria um anjo só, ele destruiria tudo na hora. Só que não era o propósito daquele momento. Amém?